Olá, tudo bem? Graças a Deus, né? Que a paz do Senhor esteja em cada lar, em cada coração neste momento. Hoje eu estou aqui diante de vocês, eu quero contar, eu quero participar com vocês um testemunho de um fato que eu creio que aconteceu, um milagre do Senhor em meu benefício. Mas antes eu quero fazer um pequeno comentário, né? Uma reflexão de um milagre que Jesus fez. Eu quero ler no Desejado de Todas as Nações. E também essa história, esse milagre de Jesus, está no capítulo 8 do livro de Lucas, do verso 40 em diante. Voltando de Gersena, da costa ocidental, Jesus encontrou uma multidão para o receber e saudaram-no com alegria. Permaneceu por algum tempo nas proximidades do lago, ensinando e curando, dirigindo-se em seguida à casa de Levi e Mateus, para encontrar-se com os publicanos num banquete. Então, enquanto Jesus estava na casa de Levi, nesse banquete, chegou um judeu, um chefe judeu chamado Jairo, que estava com a filha doente, e ele rogou a Jesus, implorou a Jesus que Jesus fosse na casa dele para curar a filha dele. Então Jesus saiu imediatamente daquele banquete, e a multidão o acompanhou. E ele foi caminho afora, né, indo para a casa desse judeu, desse Jairo, né, que ele ressuscitou a sua filha. Mas no trajeto desse caminho, aconteceu algo que eu acredito, né? Eu sei, você também deve saber, que Jesus já previa tudo isso, né? Porque nada é estranho, nada é novidade para Jesus. Mas diz que no caminho de volta, né, para a casa do príncipe, Jesus encontrara entre a multidão uma pobre mulher que por 12 anos sofrera de um mal que lhe tornava um fardo à sua existência. Consumira todos os seus recursos financeiros, né, com médicos, com remédios, para finalmente ser declarada incurável. Então, reviveu-lhe, porém, a esperança ao ouvir falar das curas operadas por Cristo. Teve a certeza de que se tão somente pudesse ir ter com ele, haveria de recobrar a saúde. Fraca, sofrendo, chegou à beira-mar onde Jesus estava pregando, mas não conseguiu chegar até ele, pois a multidão estava muito grande, né? Diz que novamente o seguiu até a casa de Levi, mas também foi em vão seus esforços. Foi-lhe outra vez impossível chegar até Jesus. Então começou a se desesperar, né, achando que não ia conseguir falar com o mestre, não ia conseguir obter aquela cura que ela tanto precisava. Mas quando Jesus tomou o caminho para a casa de Jairo, né, diz ali, ela passou perto onde ela estava e ela viu nesse momento uma oportunidade. Diz, ali estava a áurea oportunidade. Achava-se em presença do grande médico. Em meio da confusão, porém, não lhe podia falar, e nem vê-lo, senão de relance. Temendo perder esse único ensejo de cura, forcejou por adiantar-se, dizendo de si para si, se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei sã. Esse milagre de Jesus toca muito o coração de muita gente, né? Então, quando Jesus ia passando, ela avançou, conseguindo tocar-lhe de leve na orla do seu vestido. No mesmo instante, todavia, sentiu que estava sã. Agora vocês podem imaginar se ela conseguiu tocar lá na barra da túnica de Jesus, né? Ela teve que rastejar entre aquela multidão, correndo grande perigo. Mas a sua fé era tão grande que se ela tocasse na orla do seu vestido, da sua túnica, ela ia ficar boa, ela ia se curar. Então diz que imediatamente, né? No mesmo instante, todavia, sentiu que estava sã. Concentraram-se naquele único toque toda a fé de sua vida
e no momento a doença e a fraqueza deram lugar ao vigor da perfeita saúde. Cheia de gratidão, buscou retirar-se de dentre o povo, mas Jesus deteve-se de repente e o povo parou com ele e voltou-se numa voz distintamente ouvida acima do turburinho, né? Acima daquela, eu imagino que aquela multidão que acompanhava Jesus estavam tudo falando, tudo de uma vez, tudo junto, né? Um burburinho, mas a voz de Jesus ficou acima de todo aquele burburinho. E ele fala: quem é que me tocou? O povo respondeu a essa pergunta com uma expressão de surpresa, impelido de todos os lados, rudemente comprimido daqui e dali, como ele estava, parecia essa uma estranha indagação. Pedro, né, que sempre foi mais pronto a falar, disse: mestre, a multidão te aperta, te oprime e dizes quem me tocou? E Jesus respondeu: alguém me tocou porque bem sei que de mim saiu virtude. O Salvador podia distinguir o toque da fé do casual contato da turba descuidosa. Essa confiança não devia passar sem comentário. Queria dirigir à humilde mulher palavras de conforto que lhe serviriam de fonte de alegria. Então, olhando para a mulher, Jesus insistiu em saber quem o tocara. Vendo ela que era inútil querer ocultar-se, adiantou-se tremendo e lançou-se-lhe aos pés. Com lágrimas de gratidão, contou a história de seu sofrimento e como encontrar alívio. Jesus disse brandamente: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Então, Jesus, ele não queria passar por alto, né, esse toque de fé. Jesus, ele não queria deixar isso passar sem que muita gente soubesse do que estava acontecendo. Aquela multidão que o apertava, que o comprimia de todos os lados. E aquela mulher tocou de leve suas vestes e tirou virtude dessa fé, desse toque, né? Jesus não quis deixar passar isso, deixar isso ficar assim no anonimato. Jesus falava e olhava para ela. E ela, temendo, né, tremendo, encontrou o olhar de Jesus e viu que não adiantava ela se eximir de parar e de conversar com Jesus. Então ela contou toda a sua história, de como ela tinha sofrido, perdendo todos os seus bens atrás de médicos e de curas, e nada era resolvido. E agora, apenas com um toque, ela ficou completamente curada. Então diz assim, falar de religião de maneira casual, orar sem ter a alma faminta e viva fé, nada se aproveita. A fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como Salvador do mundo, não pode nunca trazer cura à alma. A fé que opera a salvação não é mero assentimento espiritual. A verdade, aquele que espera inteiro conhecimento antes de exercer fé, não pode receber a bênção de Deus. Não basta crer no que se diz acerca de Cristo, devemos crer nele, né? Assim só que a nossa fé, crendo em Jesus como meu particular, como meu Salvador, é diferente. Aí diz assim, após a cura da mulher, Jesus desejava que ela reconhecesse a bênção que recebera. Os dons oferecidos pelo Evangelho não devem ser adquiridos às furtadelas, nem fruído em segredo. Assim o Senhor nos chama a confessar sua bondade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Nossa confissão de sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Temos de reconhecer-lhe a graça segundo nos é dada a conhecer através dos santos homens da antiguidade, mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência.
Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a operação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida diversa da de outros, uma experiência que difere essencialmente da sua. Deus deseja que nosso louvor a Ele ascenda com o cunho da nossa própria individualidade. Esses preciosos reconhecimentos para louvor da glória de sua graça, quando corroborados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder eficaz para a salvação de almas. Então, irmãos, quando eu estava lendo o Desejado de Todas as Nações e me dei conta, com esse assunto, eu senti realmente que nós damos pouco testemunho acerca do que Deus faz por nós. E eu desejei imensamente contar o que me aconteceu, que para mim foi assim, foi Deus que operou naquele momento. E eu hesitei muito em vir aqui e contar isso, por quê? Porque toda vez que eu começo a falar e pensar nesse assunto, eu me emociono e eu começo a chorar. Por isso eu hesitei, eu contei para alguns irmãos, mas eu desejo testemunhar aqui talvez para a igreja, ou talvez outros também possam testemunhar, e que através desse meu testemunho, cada um de nós, servos de Deus, possamos ser mais abertos para testemunhar daquilo que Deus faz conosco. Muitas vezes nós passamos o dia e não percebemos os grandes milagres que Jesus faz. Vocês me perdoem a emoção, mas tudo aconteceu quando eu estava voltando da viagem que eu fiz para visitar a irmã Catarina. Todos sabem que essa viagem, era para ser uma visita e foi uma despedida, né? Nós fomos lá, nos despedimos da nossa querida irmã Catarina e o seu velório, né? Ali participamos do seu sepultamento. E eu estava voltando, passei por Porto Feliz e de Porto Feliz eu estava vindo aqui para minha casa, aqui na cidade de Guapiara. Eu estava quase chegando em Guapiara já, faltava o quê? Uns 15 minutos para que eu chegasse aqui na cidade de Guapiara. Eu vinha, era o quê? Umas 9, 10 horas, porque eu saí de Porto Feliz umas 7 horas da manhã e eu acredito que seria assim, não era 10 horas ainda, era umas 9h30 por aí. Então eu estava vindo, graças a Deus eu não corro muito, né? Mas eu estava assim, eu acredito que numa velocidade permitida ali, que é 60, talvez um pouco mais, 70. Mas quando eu estava para virar uma curva, quem conhece a estrada de Guapiara sabe que ela tem muitas curvas, tem muito precipício, e eu estava exatamente num lugar assim, muita curva e o precipício sem acostamento à estrada, uma estrada estreita, sem acostamento, e um grande precipício do meu lado. Quando eu vi na curva um caminhão desses que carrega toras, né? Com aquelas gaiolas, não sei como chama aquilo, né? Ele tinha dois rabichos, cada rabicho com uma gaiola dessa. E o último rabicho, eu não sei se ele fez a curva muito fechada, não sei o que aconteceu. Aquele negócio lá desprendeu-se do caminhão e tombou no asfalto, e com o impacto, né, dele ter escorregado dali e tombado no asfalto, ele veio escorregando, né, já foi derramando assim as toras que estavam em cima dele, porque as toras não eram presas e sim só jogada ali dentro, ele era igual uma gaiola. E eu, quando vi que aquilo caiu no asfalto, tombou no asfalto, eu já pisei no freio e segui, mas na minha mente eu pensava comigo, o carro não vai conseguir parar. O espaço entre eu e esse negócio é muito pequeno. Mas eu brequei, né, pisei fundo no freio, só escutando o meu pneu cantando no asfalto, e aquela
aquele negócio lá, aquela gaiola vindo em minha direção, com todas aquelas toras, né, saindo para fora, escorregando tudo em minha direção. O espaço não tinha mais do que 30 metros. Quando eu freiei meu carro para conseguir parar, eu achava que eu não ia parar. E aquele negócio também vinha escorregando no asfalto. E aí, de repente, parou. Meu carro parou. Aquela gaiola que vinha escorregando na minha frente parou. As toras que vinham rolando em minha direção parou também. E eu parei assim, diante daquilo, e eu estava assim em estado de choque. Eu achei que eu ia morrer naquele dia. Quando tudo parou, aquilo ficou, eu olhei assim para aquele negócio parado, olhei do lado, o caminhão já tinha passado por mim, estava parado do meu lado, e eu não sabia o que fazer. Aí eu pensei comigo, eu vou sair daqui, vou embora. E aí, irmãos, eu não sei dizer como foi que eu saí, porque já tinha caminhão encostando atrás do caminhão, né? Talvez os amigos de estrada. Eu não sei dizer para vocês como foi que eu saí. Não sei dizer. Eu sei que eu só agradeci a Deus e saí. E fui para frente, tentando encontrar um lugar mais seguro para me encostar, para mim me refazer, para mim dar vazão àquele susto tão grande que eu levei, e fui embora. Eu sei que eu encontrei uma sombra logo depois que eu passei Guapiara, já estava passando no trevo lá de Apiaí, e eu parei lá e eu estava tremendo. E eu sei que eu liguei para o meu filho, chorando, contando para ele o que aconteceu. Depois eu mandei um áudio para minha irmã, para a irmã Ana Maria. Eu estou aqui hoje com a graça de Deus. Estou viva, porque por um minuto, apenas por um minuto, eu não estaria mais aqui. Mas Deus, Ele ainda me quer aqui. Ele ainda me quer aqui. E eu agradeço muito por mais uma oportunidade que Deus tem me concedido. Me perdoe, irmãos, a minha emoção, mas não tem como eu falar desse assunto sem me emocionar. Então eu estava assim, não queria falar, não queria fazer essa gravação porque eu sabia que eu não ia aguentar a minha emoção. Mas quando eu li sobre o que Jesus fez com essa mulher, Ele não deixou esse milagre ficar no anonimato. Esse milagre, além daquela multidão ter presenciado, esse milagre, até hoje, traz um impacto naquele que lê. E isso me impactou muito. E eu pensei comigo, se não fosse por meu Jesus, eu não estaria aqui. E eu queria contar isso para vocês. Eu quero que Deus abençoe cada um de nós, que você também possa contar, prestar atenção no que acontece no seu dia a dia, porque desde que nós levantamos da cama, nossa vida é um milagre. Mas existem esses momentos especiais em que Jesus opera na vida da gente. E aqui eu gostei também desse texto que eu li por último, que diz que nós nos impactamos lendo as coisas, os milagres, a vida de Jesus. Mas quando isso acontece conosco, particularmente, individualmente, é demais, irmãos. É muito emocionante. Você ser um objeto dos cuidados do céu. É muito bom servir a Deus. É gratificante amar esse Jesus com todo o nosso coração. Eu gostaria muito de pedir à pessoa que vai dirigir esse culto hoje, se eu quero que você coloque o hino que a irmã Érica canta, que eu gosto muito também, eu partilho ele com muita gente, com algumas pessoas.
o hino chama Através de Nós. Ele está no nosso canal também, para quem quiser ouvir, mas hoje, aqui após esse testemunho, eu gostaria que esse hino fosse colocado para que nós todos possamos ouvir e cada um de nós meditar nas palavras desse hino, porque é um hino também que traz impacto ao nosso coração, desperta, é um hino inspirador, e que Deus possa abençoar muito você e que você também possa dar seu testemunho. Eu sei se você não for chorão assim que nem eu, né? Porque eu sou muito chorona, mas que Deus abençoe você. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.